Bom dia, meus amigos! Estamos mais uma vez juntos para começar o nosso curso de hoje, o Essencial da Bíblia. E eu louvo muito a Deus porque estou recebendo já o feedback de vários de vocês que começamos agora o curso. Nós estamos hoje na terceira lição e mesmo assim vocês já estão tendo muitos testemunhos para dar positivos em relação a esse curso, ao que vocês estão aprendendo aqui, ou seja, como já está impactando vidas. E eu quero que venham mais pessoas ainda. Aliás, já vou até pedir uma coisa, se você está gostando do conteúdo aqui do Bíblia Comentada, né, porque nós estamos aqui justamente nesse aplicativo, eu gostaria que você convidasse outras pessoas também para virem aqui, porque há muito material para ser passado, muita informação, ou seja, eu quero que aqui você venha para conhecer a Palavra de Deus. E vamos começar com uma oração então? Oremos? Querido Deus, amado Pai, obrigado por tua bênção, obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, obrigado pela guia do teu Santo Espírito, que o teu poder, Senhor, possa ser visto através dos nossos atos, que as pessoas possam enxergar em nós não aquilo que nós somos, mas aquilo que nós estamos passando a ser transformados por tua graça. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos iniciar uma exploração, uma jornada, digamos assim, para conhecer melhor um detalhe que, para mim, seria o cerne da crença cristã. Eu me refiro à inspiração divina da Bíblia. Você sabe, esse livro aqui é o livro base do cristianismo. E ao nos debruçarmos sobre as páginas sagradas das Escrituras, nós vamos buscar entender a sua origem divina, uma compreensão que, aliás, é crucial para uma fé bem fortalecida, bem fundamentada. Afinal, se a origem da Bíblia não for divina, quão confiável ela seria? Seria apenas um livro humano e nada mais do que isso. E vamos começar deixando que a Bíblia testemunhe a respeito de si mesma. Por quê? Seria como num julgamento ou num tribunal, onde a primeira declaração precisa ser daquele que foi citado, ou como alguns chamam, do réu. Pesa sobre ele a responsabilidade de declarar a sua condição antes de qualquer depoimento. Então, depois que ele declara quem ele é, eu sou inocente, por exemplo, aí que os questionamentos podem vir em seguida. E se nós olharmos a Bíblia aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós temos esta afirmação aqui. Vou ler para vocês. 2 Timóteo 3, verso 16. Assim está na minha Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Percebeu? Então, é importante definir, e essa declaração já me dá essa resposta, quem é a fonte da Bíblia. Ou seja, quanto do seu conteúdo provém diretamente de Deus? E qual o seu propósito principal? Eu acho que esta passagem aqui já nos responde várias dessas questões. Aqui, o autor bíblico afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é útil, ela pode ensinar, pode repreender, pode corrigir, pode instruir em justiça. Então eu quero destacar essa frase, toda a Escritura é inspirada por Deus. Esta afirmação categórica é uma declaração, digamos, audaciosa, muito audaciosa, especialmente para um livro que é o pilar da fé cristã. Ou seja, a Bíblia testemunha que 100% do seu conteúdo, não apenas a maioria dele, mas todo o seu conteúdo é de origem divina. A sua principal finalidade, ainda de acordo com esse texto, seria ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Isso significa que, ao olhar para si mesma, a Bíblia, se fosse uma pessoa, ela se enxergaria e se declararia como sendo de origem divina, ou seja, ela tem um claro papel de instrução da humanidade dado diretamente por Deus. Agora você pode estar se perguntando, e perguntando com razão, mas, Rodrigo, se a Bíblia é de origem divina, mas ela foi escrita por homens, não foram os homens que escreveram a Bíblia? Sim, é verdade. Foram homens que escreveram as páginas desse livro, isso é inegável. A Bíblia nunca se arvorou como sendo uma publicação celestial, impressa lá nas alturas, produzida por anjos e entregue prontinha para os homens. Pelo contrário, a Bíblia sempre assumiu que foi a pena humana responsável pelas marcas nas páginas, nos papiros, pergaminhos que a produziram. Ou seja, o ser humano tem profundo envolvimento com o texto e, em primeira instância, o texto se origina de alguém que é ser humano, mas um ser humano
inspirado por Deus. E cabe aqui ponderarmos um pouco sobre esta palavra, inspirada. Você já parou para pensar nesse termo? Veja, grandes artistas costumam contar histórias de inspiração, quer sejam pintores, poetas, músicos. Há várias histórias de inspiração por aí. Todas elas contam algo que viram ou ouviram e que tocou-lhes tão profundamente que internalizou-se nele, de certa forma, aquilo que seria o conteúdo daquela mensagem. Ou seja, foi tão forte aquela inspiração que houve o desejo de compartilhar aquilo com outros, aquilo que influencia, que toca profundamente. Esse é o sentido de inspirado, aquilo que move entre nós ou dentre nós para diferentes direções, aquilo que transforma, aquilo, entre outras palavras, que nos inspira. Aliás, até a etimologia da palavra inspirado em grego significa Deus dentro, literalmente Deus dentro, como se Deus soprasse ali no profeta a sua mensagem. Aliás, a palavra inspirar lembra também respirar. Então a ideia seria mais ou menos essa. O profeta segurava a caneta. As palavras, o estilo redacional era do ser humano, mas a mensagem e a condução de como aquela mensagem seria transmitida pertencia ao Espírito Santo de Deus. É lógico que alguém como Salomão, que era um sábio, ou Paulo, que era muito erudito, escrevia com muito mais propriedade do que, digamos, Pedro, que era um pescador provinciano. É como se eu pegasse agora alguém da estirpe de Carlos Drummond de Andrade e ele escrevesse uma parte da Bíblia, e alguém como se fosse do interior, que só teve a escola primária. Se nós compararmos os dois escritos, o Carlos Drummond de Andrade escreve com muito mais leveza, muito mais recursos poéticos, uma palavra mais rebuscada do que aquele outro profeta interiorano, simplório, que só teve o curso primário. Contudo, como sendo ambos inspirados por Deus, a mensagem terá uma harmonia, ainda que uma seja escrita por um poeta dessa estirpe, a outra por um homem provinciano. É assim que a Bíblia foi escrita. Em outras palavras, Deus não ditou palavra por palavra, texto por texto. Ele apenas colocou a mensagem, coube ao profeta escrever da sua maneira, porém inspirado, guiado pelo Espírito Santo. Aliás, quer uma prova disso? Eu vou ler uma passagem aqui que está em 2ª carta de Pedro, já que eu mencionei Pedro, no capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro 1, 21. Diz assim a Bíblia: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, em seu próprio testemunho, a Bíblia declara que a parte humana na confecção dela não atuou por vontade própria, mas foi movida. Perceba a palavra aqui apontando a ideia de movimento, tá certo? Movido pelo Espírito Santo. Então, ainda que o profeta tenha o seu estilo redacional, como eu falei, as palavras são do profeta, a forma de colocar pode ser do profeta, a partir do modo dele escrever, mas não foi por vontade humana, foi o Espírito Santo que conduziu aquele processo. E há um detalhe muito interessante aqui. A palavra para espírito em hebraico, ruach, é a mesma palavra para aquilo que entra dentro de nós quando nós inspiramos. Ruach significa vento, ar, sopro. Então, poeticamente, podemos fazer a mesma declaração, ou seja, o sopro divino, que era uma pessoa, tá bom? O sopro divino, que era pessoal, entrou nos homens que falaram a cada um de nós. E sobre essa inspiração é que o texto nos foi dado. Homens movidos pelo Espírito de Deus. Mas aqui surge uma pergunta inevitável e honesta. Quanto das ideias humanas foram inseridas no texto bíblico? Será que, ao escrever, aqueles homens não deixaram escapar as suas próprias percepções de mundo? Será que o ser humano não infectou a revelação bíblica com a sua humanidade? Esta não é uma dúvida recente, pelo contrário, ela já foi colocada desde os tempos antigos. Não é à toa que a própria Bíblia responde a isso. Eu vou voltar para 2 Pedro, capítulo 1, só que dessa vez nós vamos ver o verso 20. Nós lemos o verso 21 antes, agora vamos ver o verso 20. Diz assim, olha: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal.
Sendo assim, eu posso dizer que a inspiração bíblica que o texto recebe é de tal maneira proveniente de Deus que não permite espaço para aquilo que é preconceito humano ou cosmovisão meramente humana. Até porque, qual seria o objetivo de enviar uma mensagem se você sabe que ela não vai chegar da maneira como você a colocou? Como poderia Deus contar com um sistema que fosse parecido com um telefone sem fio, onde, por certo, a mensagem final seria bem diferente daquela do início? Portanto, não há propósito nenhum em enviar um recado e esse recado não chegar como você o colocou. Deus, então, em seu propósito de comunicar conosco, assegura que a inspiração não seria contaminada pela própria vontade ou pela própria ideia do profeta. Assim, cada autor da Bíblia é uma espécie de, se eu posso usar essa expressão, tradutor da ideia divina. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano, percebeu? É como se aqueles homens do passado transformassem a palavra que Deus colocou em seu coração na forma mais lógica, mais lúcida e logo, lógico, tudo orientado, inspirado pelo Espírito Santo. Então, é justamente por isso que o texto pode, por um lado, ser inspirado por Deus e, por outro lado, estar limitado à capacidade daquele escritor humano, sem que uma coisa seja contraditória à outra. Percebeu? Agora, me permita pontuar um assunto que também levanta muitas dúvidas. Eu estou falando dos supostos erros que encontramos na Bíblia. Eles acontecem por discrepâncias menores, às vezes, entre os manuscritos. Você tem, por exemplo, variações linguísticas, contextuais, ou simplesmente também mal entendido da parte do leitor. Ou seja, os desentendimentos são muitas vezes chamados de erros de cópia ou variantes textuais, mas eles não afetam a mensagem fundamental da Bíblia ou as doutrinas do cristianismo. Pode ficar tranquilo a esse respeito. Então, ficou claro? Eu acho que já estamos agora maduros o suficiente para fazer uma outra pergunta que talvez incomode algumas pessoas. A pergunta é a seguinte, e pode ser até um pouco cética também, mas ela é justa. Como podemos saber que o que a Bíblia fala acerca de si mesma é verdadeiro? Por que nós deveríamos acreditar totalmente nas suas palavras, naquele testemunho que a Bíblia dá acerca de si mesma? Como eu falei, esta é uma pergunta muito justa, e nós acabamos de ouvir as declarações da Bíblia acerca do seu conteúdo. Agora é hora de verificar a honestidade, a fundamentação desta autoafirmação bíblica. Há muitas maneiras de fazer esta verificação, algumas delas, inclusive, acadêmicas, como a crítica textual, mas eu vou me limitar aqui a algo bem mais simples que facilmente aponta para a confiança da Bíblia Sagrada como um livro inspirado por Deus. Podemos considerar, nesse momento, as profecias bíblicas, especialmente aquelas muito detalhadas e que foram escritas muito tempo antes de se realizarem. Como eu não tenho tempo aqui de analisar uma por uma, eu vou apenas mencionar um estudo feito pelo matemático Peter Stoner. Como estatístico, ele fez um trabalho nas profecias bíblicas relacionadas a Jesus e ele encontrou que pelo menos 400 profecias sobre a primeira vinda de Cristo acertaram em cada detalhe. Profecias, por exemplo, que diziam quando ele viria, onde nasceria, quando morreria. E alguém poderia até dizer que o cumprimento profético desses elementos, digamos, o nascimento de Jesus em Belém, seria apenas mera coincidência, dado o fato de que não havia tantas cidades assim na Judéia daquele tempo. Contudo, se considerarmos o volume de profecias apontando para Cristo que se cumpriram ao pé da letra, fica muito difícil dizer que seria mera coincidência. Sendo um estatístico, o Dr. Stoner decidiu fazer uma demonstração bem menor do que significa esse grande acerto de cumprimento profético da Bíblia. Considerando a probabilidade estatística de apenas 8 profecias, somente 8, se cumprirem por mero acaso na vida de uma única pessoa, o Dr. Stoner chegou à condição, ou à probabilidade matemática de 1 em 10 elevado a 28, ou seja, trata-se de um 10 seguido por 28 zeros. Seria o mesmo que cobrir o solo de todo o estado de Minas Gerais com moedas de 50 centavos até a altura do joelho. Aí você marca uma única moeda dessa com um X, embaralha tudo
e depois pede alguém vendado que, caindo ali no meio das moedas, enfia sua mão e numa única chance retire aquela moeda com um X. Ou seja, esta é a probabilidade estatística de todas essas profecias se cumprirem por mero acaso. Algo muito difícil de acontecer. Além disso, eu posso dizer também que a Bíblia é, do ponto de vista da crítica textual, o livro mais bem documentado da história. São mais de 42 mil manuscritos que testemunham a veracidade da mensagem que ali está. Nós estamos falando de manuscritos também não apenas em grego, hebraico e aramaico, mas também com diferentes traduções vindos de diferentes regiões da Europa, da Ásia, do Oriente, e todos demonstrando praticamente o mesmo conteúdo. Quando tem uma variante textual ali, um erro de copista ou outro aqui, nós conseguimos, através dessa técnica, saber como estava no original. E esse é um dado técnico e acadêmico. Agora eu acho que já posso dizer, caso encerrado, a Bíblia está realmente correta, ela é a palavra de Deus, não é? Mas Deus prometeu algo a mais, meus queridos. Ele disse que guardaria a sua palavra, e ele fez exatamente isso. A Bíblia não só foi produzida, inspirada por Deus, como Deus fez com que ela chegasse hoje até a mim e até você. Ou seja, ele garantiu a preservação desse livro. E vou mais. Todo o meu trabalho como arqueólogo, que você vê aí na internet, nos programas de TV, ele também testemunha a historicidade dos fatos que a Bíblia apresenta. E por fim, eu posso dizer que talvez a maior argumentação que eu teria a favor da Bíblia é a sua capacidade de transformar vidas. Muitas pessoas tiveram a sua vida completamente transformada para melhor por lerem a Bíblia. Eu sei que você pode falar, mas Rodrigo, a educação também transforma as pessoas. É verdade. Mas vamos fazer um teste mais assim apurado? Pegue, quem sabe, um grande livro da humanidade aí, O Ensaio da Cegueira, de José Saramago, ou quem sabe Os Sertões, de Euclides da Cunha, ou quem sabe Os Poemas, de Carlos Drummond de Andrade. Pegue qualquer grande livro da humanidade e coloque numa penitenciária de segurança máxima. Quantos presos deixarão o mundo das drogas, da promiscuidade, do roubo, do assassinato? Quantos daqueles presos deixarão aquele mundo porque leram esses autores que eu mencionei? Agora chegue na mesma penitenciária e deixe ali alguns exemplares da Bíblia. Depois de um tempo, você terá lá uma igreja funcionando. Ou seja, nenhum livro tem tamanha capacidade de mover corações, de transformar vidas como a Bíblia Sagrada. E uma pessoa realmente convertida, transformada pelo Espírito Santo, é um argumento que nem o maior dos ateus poderá refutar. Concorda comigo? Aliás, é até um paradoxo interessante da nossa sociedade, que quer proibir a Bíblia nas escolas, mas implora por Bíblias nos presídios. Algo a se pensar. A nossa aula vai ficando por aqui, porque o tempo já acabou, mas eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Você tenha entendido que a Bíblia, mais do que um livro colocado, impresso na sua estante, é um presente do céu para você e para a sua família. Fique com a graça de Jesus e a gente se encontra na nossa próxima aula aqui do Essencial da Bíblia. Um abraço, tchau, tchau.